Olá, Karen, mais uma vez, hein? Nós estamos ficando Olá, assíduos na internet, né? demais! Como dizia o Didi, né? Na internet. É A isso aí. internet. E hoje a gente vai falar de uma coisa que nós temos conversado há algum tempo, né? Tá? Sobre o yoga, sobre sua experiência internacional que vem muito a calhar, né? Eu queria que você desse mais uma vez a sua formação para o pessoal, que muitas vezes a pessoa assiste só essa live, né? Se apresente, por favor. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Eu sou Karenine Faria, eu sou neuroeducadora, eu sou também especializada em neurociência forense e sou professora de inglês e também tenho especialização em tradução de inglês. Hoje nós vamos falar aqui do yoga novamente, mas a gente vai dar um enfoque do yoga na grade curricular das escolas. Não é isso, Luiz? Sem dúvida. Sem dúvida. Maravilha. Isso vem com um acompanhamento meu, né? Porque a gente estudou na escola formal com muita força, né? Eu fiz jardim de infância, pré-primário, primário, ginásio científico, fiz um curso de engenharia, fiz algumas pós-graduações na minha área, engenharia de avaliações, né? Eu considero que os currículos escolares, eles são muito, deixam muito a desejar, né? E nós entramos para a escola sem cuidarmos disso. Ver a linha do tempo do nosso currículo, né? Se eu estou me formando em engenharia, né? Eu tenho que saber o peso, né? Hoje eu sei e eu já sabia na época, né? A matéria é direito e legislação. A maioria do pessoal não ia à aula. Eu, para te falar a verdade, eu dei ênfase muito grande a essa matéria. Nunca perdi uma aula, estudava. Outra matéria que a gente tinha era estudos brasileiros, dos problemas brasileiros A e B. Ninguém dá importância. E hoje, quando falta cultura, né? Exatamente porque a pessoa não fez uma anamnese do currículo dela, ela não deu ênfase a matérias importantes, né? Entendeu? Eu queria que você comentasse a sua experiência nisso. Nós não estamos aqui para falar mal da academia, para falar mal da escola, né? Porque a pessoa fala comigo assim, na maior cara de pau, né? A pessoa é super douta no que ela faz, tem o conhecimento empírico todinho, um currículo de tirar o chapéu, ela está querendo falar que vai validar o conhecimento dela na academia. Eu costumo passar mal, sabe? Porque eu já tive mestre de obra e não foi um só, que sabia mais engenharia do que os engenheiros todos que eu trabalhei com eles. E esses caras, eles foram meus professores. Eles não foram meus serviçais, não. Ficou legal? Então, na Uhum. realidade, eu estou trabalhando muito com isso, né? A gente sabe da importância disso, né? Da importância da gente tirar de dentro da pessoa, né? Esse saber, né? Comenta para a gente isso. Sim. Eu acho que isso, inclusive, eu acho que a gente já leva o link aí pro yoga, né? O tanto que o aprendizado ele não está desgarrado, vamos usar esse É, termo aí, assim, ele não está separado do corpo, né? Porque a experiência que você tem, ela está totalmente conectada com o aprendizado que você vai ter, né? E se a gente for pensar na academia em si, essa ideia de academia que a gente tem, principalmente aqui no Brasil, especificamente, é uma academia muito ainda teórica, né? Então, ainda não que seja uma coisa ruim, enfim, porém, ficar muito na teoria e não colocar a mão na massa deixa um pouco a desejar nesse sentido, né? Talvez até muito essa evasão aí das pessoas. Não sei se sem foi uma dúvida. evasão literalmente que as pessoas não voltaram e realmente não se formaram, ou simplesmente cabulavam a aula e não, né? E não iam aí, e depois pediam para assinar, né? Não sei se ainda existe isso hoje em dia, né? Porque hoje com aula online, enfim, fica mais fácil ainda, né? De usar essas técnicas. Mas
Então, se você não coloca a mão na massa, fica mais difícil de você realmente aprender e realmente validar aquele conhecimento. Você Veja bem, colocou por a que eu palavra. estou aprendendo isso, né? Assim, do que isso vai me servir, né? Assim, o que eu vou usar Você, posso isso? complementar o que você falou? Você falou a Uhum. palavra aprender, né? E tem a palavra apreender, né? Exatamente, Comenta para aprender, gente. aprender. Para você aprender, você tem que aprender, reter aquilo ali no seu cérebro, né? Então, assim, eu acho que tem muito a ver com isso, né? E, e hoje, principalmente com essa onda digital, né, que a gente tem, é muito isso. As pessoas são milhares de cursos online, né? Você tem no seu currículo ali milhares de cursos online, né? Você tem os diplomas, você tem os certificados, mas você tem a experiência, você realmente consegue entregar aquilo, né? Porque Está é proposto, né? aí que é o, a virada de chave, né? Que você sai da faculdade e vai para o mundo real, né? Assim, Sem dúvida. você que é perito, inclusive, eu acho que a grande. Eu fiz, né, o curso de perito, fiz a prova. Eu tenho, né, assim, eu sou, né, assim, sou apta para ser perita, né, mas sou mesmo. Porque se me jogar lá, eu vou precisar de muita ajuda dos universitários, digamos assim, né? Porque você Como vai ter que dizia o passar pelas mestre obra, aí os questões. doutos entram, né? Vai precisar de Exatamente. doutos, porque essa expertise, né? Fala um pouquinho disso. Ela é muito necessária, né? Exatamente, exatamente. E isso vem lá, o quê? Do berço, começando do berço e começando ali da educação que infantil, né? É começando de lá e como que você vai aprender, né? E cada um tem uma forma de aprender melhor e vai ser, umas pessoas são um pouquinho mais visuais, né? Elas vão reter um conteúdo ali mais auditivamente, né? Mais Apesar assim, sinesteticamente. que caiu-se por terra, né, na verdade, essa questão assim, eu sou só visual. Não existe isso, né, na verdade. O nosso cérebro ele funciona totalmente conectado, Sem né? dúvida. Porém, com certeza existe um perfil de aprendizagem ali seu que ele é mais ah, inerente, ele se destaca mais. E você entender isso sobre você, né, a sua autoconsciência, né, o seu autoconhecimento, ele vem para agregar. E se você aprende Você isso. conhecer sua identidade, né? Porque nós estamos falando de Uhum, identidade, né? exatamente. É, E pode continuar. eu ia colocar aqui aí o trabalho, né, que você compartilhou comigo, eu achei muito interessante, que foi um trabalho, inclusive foi um trabalho acadêmico. Sem dúvida. Que era propondo isso, né? O yoga na grade curricular, né? Que propõe justamente isso, que o pensamento ele não está separado da consciência, né? Então, eu achei isso uma sacada muito interessante, porque na neurociência, por exemplo, o Antônio Damasio, né, que é um neurocientista aí, que acho que Português o a maior, maioria né? conhece aí, fala disso também, né? Que assim, essa consciência ela está ligada a justamente isso. Na hora que você começa a ter consciência, né, do que está acontecendo com você, peraí, olha, agora eu estou agitado, agora eu estou, né? Você começa a ter consciência também dos seus processos. E isso entra no aprendizado também. Você está E trazendo uma coisa que eu li um livro muito importante, Cartas a um Jovem Poeta, de Rainer Maria Rilke. Tá? Esse livro é imperdível, né? O Rainer perguntando ao Rodin se ele tinha talento para ser escultor, sabe? Então quando você precisa de referência, você tem que buscar em quem é a referência. E depois eu tenho um irmão que já está no andar de cima, que eu respeito ele demais,
porque, dentre outras coisas, ele era um dos caras mais fera em TI no Brasil. Ele morreu com 59 anos, né? Aquela perda irreparável, né? Eu perdi dois irmãos esse ano, de 2019. Eu tive uma síndrome nefrótica, eu cheguei a pesar 57 quilos. Eu achava, de onde eu tinha vindo, que homem não tinha depressão, né? E hoje a gente sabe que a depressão pega qualquer um, né? Olha E se o isso, cara olha estiver isso. distraído, eu quero que você comenta. Se o cara estiver distraído, ele vai para o buraco, né? Você quer comentar isso que eu vou passar em frente com um psicólogo empreendedor? Então, olha, isso já, você já pega lá, uma criança que nasce, né? Ela nasce, digamos assim, aberta ao mundo, né? Porém, vai se colocando ali, né? Aberta a ser Vão se lapidada até certo colocando ponto, né? né, as coisas ao redor dela, né? Como você mesmo disse, a gente não é educador, a gente reeduca, né? Eu gostei Sem muito dúvida. desse conceito aí seu. E o que acontece? Uma criança, principalmente dos seus tutores ali, né? Que cresce ouvindo esse tipo de coisa, né? Esses tipos de premissas aí, né? Enfim, não estou julgando, né? Mas, enfim, por várias situações ali. Comentar a gente pode, né? É. Imagina na fase adulta, igual você falou, é pego de surpresa. E Eu você pegar, não eu tem ser a pego de autorregulação, surpresa. não tem os recursos ali que você precisa. Realmente, você pode ser levado até a óbito, né? Não, E você vê, olha depressão para você hoje ver. é o mal do milênio, né? Na verdade, né? Eu ia falar do É, século, mas é do milênio, né? Enfim. a doutora Então, Sandra, quando ela chegou para mim e falou que eu estava deprimido, eu me senti ofendido. Eu tenho uma argumentação maravilhosa, gastei 40 minutos para provar para ela que um cara do meu nível, olha só o que eu pensei, né? Igual peão, um cara do meu nível jamais teria uma depressão, tá? E ela culturista há 35 anos, né? Ela é uma fera. Um dia eu vou falar um pouquinho dela, do meu relacionamento com essa profissional, né? Tá? E ela virou para mim e falou: você vai para casa e pensa. E eu tenho uma árvore aqui em casa, um ipê, rosa, e eu sentei debaixo, tem uma cadeira lá que eu dou aula de meditação, de orações, né? Tá? Eu sentei, 5 minutos eu peguei o telefone, falei, Sandra, você pode me receber agora? Tá? A frase que eu usei com ela eu não esqueço. Falei, Sandra, eu estou chegando aqui agora porque eu quero te contar que eu estou andando na rua igual cachorro vira-lata, estou tomando um chute na bunda de cachorro vira-lata e estou ficando assustado. O que você pode fazer por mim? Tá? Nós diagnosticamos minha síndrome nefrótica, tá? Eu fiz minha cirurgia de próstata, né? Eu tive o livramento da minha doença em 1 ano e meio. Não fui para a acupuntura e não tomo remédio nenhum. Não estou conversando fiado. Eu estou contando a minha performance. Tá? Então, o que eu acredito que nós vamos ter que pensar muito, eu te cortei um pouquinho aí para contar essa história, e eu queria que você pegasse onde você está, né? O processo é de reeducação, né? E vai em frente. mas justamente por isso, porque para não chegar a esse ponto, Esse né? nível, né? A esse nível. Não que, mesmo você tendo a autorregulação e tudo, você está realmente suscetível a isso. Ainda assim, olha só, ainda assim você Ainda está assim. suscetível a isso, porque no mundo em que a gente vive, as coisas estão muito pesadas. Estão muito pesadas, entende? Então, eu acho que para a gente evitar, principalmente com essa geração que vem aí, né? Com muito digital, muita tela, muito ah, desenfreado, muita velocidade, né? Eles Sem não nenhum trabalho físico, né? exatamente, e sem um trabalho físico que façam eles pararem para perceberem exatamente o estado
deles respirarem, aquela história que a gente estava falando. Inclusive, a gente conversando aqui, eu estou seguindo meu próprio conselho, né? Porque aquela coisa do casa De Ferreira e Espeto de de Pau. ferreiro e espeto de pau, né? Porque eu falo isso com meus alunos, falo com todo mundo, e eu mesmo estava falando, gente, peraí, e eu? Tem que respirar também, assim. E eu mesmo tô percebendo, nossa, vamos respirar também, porque a gente não respira. A gente não para um pouquinho e se percebe, né? E a gente passa o dia, né? Assim, correndo. E essas crianças, elas estão no momento ali até 7, essa primeira infância ali, é o momento delas realmente receberem esses ensinamentos para o resto da vida, né? E respirar é uma das coisas que o yoga pode fazer por você, né? Sem Essa dúvida. questão da consciência de como que você está, de começar a se perceber, né? Da questão dos sentimentos e claro, entrando ali da grade curricular para se abrir para o aprendizado também, né? Sem Para dúvida. saber como que você está para poder realmente aprender, porque senão não adianta também, você está super agitado, né? E aí até o papel do professor ali tá vendo que aquela criança está super agitada. Ah, então fica quieto, menina. Às vezes até eu, com meu filho, né? Mas não vai adiantar eu pegar ele e sentar ele na cadeira porque tá na hora de fazer o para casa. Não adianta, Não é por gente. aí, não, né? Não é por aí, entende? Eu Então, assim, é queria. porque a gente tem que seguir. Sabe? É o quê? Ah, uma música, né? Vamos comer pelas beiradas para poder chegar a um objetivo, entende? Para a pessoa chegar ao objetivo junto, não é você que vai obrigar a pessoa a fazer algo que você quer, né? Porque você é o professor, você precisa seguir aquele protocolo, enfim. Então, eu acho que as coisas estão meio por aí, né? Hoje em dia, assim, é tudo tão corrido, você tem que fazer, você tem que, né? Então, e quem paga o pato aí, né, são as crianças, as pessoas aí, esses alunos que estão aí jogados na educação que não estava preparada para o que está acontecendo, né? Tudo que aconteceu, ainda mais depois da pandemia, que foi meio. O online entrou também na Sem educação, né, preparo de certa para forma, isso, sem né? preparo, enfim. Então, realmente, assim, o yoga, ele serve muito como uma solução para todo mundo mesmo, sabe? Para todo mundo parar aquele momento, né? Então, assim, sei lá, tocou o alarme, acho que até é interessante o alarme, né? Assim, agora é o momento de parar e respirar, né? Você está trazendo uma coisa e eu vou te provocar. Você vai controlando o nosso horário aí, você sabe que a gente tem conversa o ano inteiro, né? Uhum. Então, eu vou trazer um conteúdo para você. Eu preparei uma pessoa, tá? Que é considerado o primeiro brasileiro que teve síndrome do pânico, tá? Eles eram meus alunos, a irmã dele, né? E a irmã dele é uma das maiores historiadoras do Brasil, me dava muito trabalho, a gente trabalhava muito junto, né? E o Paulinho aloprou. Aloprar é o professor aloprado, né? Aquela ideia, né? Você perde o andamento das coisas, né? E eu trabalhei com o Paulinho com muita força até o dia que ele descobriu, tá? Que ele estava fomentando, tá? O pânico dele, tá? Paulinho é um trabalho que eu fiz maravilhoso, né? Eu gosto de falar do Paulinho porque ele pode querer me bater, mas eu acho que ele não vai fazer isso não. Eu desjubilei o Paulinho na escola de letras da Universidade Federal. Ele estava jubilado, né? Era um cara que falava inglês fluente, o inglês americano, tá? Cantava James Taylor e tocava no violão todinho, um dos melhores ingleses que eu já vi, o James Taylor. Tá? Viveu nos Estados Unidos, viveu na Inglaterra, tá? E a universidade inadvertidamente jubila esse cara. Tá? Então eu vou fazer para você, Paulinho, o processo inverso. Você foi jubilado e nós vamos te desjubilar. Ele quase morreu no dia, né?
tá? Então, nós fizemos, eu sou um estrategista muito legal, né? E nós fizemos e desjubilamos ele. Tá? A universidade chamou ele para terminar o curso. Tá? O cara fazia poesia, compunha música. Esse cara tem que receber o curso de letras, a pessoa vai me desculpar, tem que ter uma prova e credenciar ele para fazer, receber o diploma. Tá? Quando eu fui trabalhar com engenharia, eu já sabia tudo de engenharia. O pessoal me desculpa também, né? Tá? Porque eu sou um karma yogi. Eu tenho lugar para botar a mão, eu estou colocando a mão e estou fazendo. Né? E eu tenho dois sentidos a mais que as pessoas não têm. Eu tenho o caminhar e o fazer. Então, eu vou aonde o povo está. Isso é do cancioneiro mineiro, né? O artista tem que ir aonde o povo está. E chego lá e participo da vivência. Ponho a mão. Tá? Então, esse caso do Paulinho, e eu queria te cutucar agora, porque eu vim do mesmo lugar, tá? Eu queria te dar meio minuto, tô pouco, hein? Tô chato, hein? Eu quero 5 minutos, 10 e vou te dar meio, tô brincando. Eu queria que você falasse, porque tudo para mim é yoga, tá? Paulinho me deu um livro do Akio Ida, tá? É um dos maiores bailarinos do mundo e atores do grupo do Peter Drucker, tá? Não é qualquer pessoa. E ele perguntou a um mestre de yoga que ele era louco para fazer yoga. Aí o mestre falou: não faz yoga, não, porque tudo que você faz já é yoga. É mole. E eu tive a oportunidade de falar com uma pessoa essa semana, né? Fiquei amigo dela lá na piscina do clube e falei com ela. Eu falei, todo movimento, ela pratica yoga, eu falei com ela, todo movimento humano são asanas de yoga sequenciados. Tá? Então, eu queria falar para você, né, que daqui a pouquinho nós vamos falar de grade curricular, né, e nós não estamos com pressa, o que significa o karatê na sua vida e na vida do seu filho? Pegando o gancho aí, né? Você falar do yoga, tudo é yoga, né? E o karatê é um pouco disso, assim, tudo acaba sendo karatê também, né? Sem dúvida. O sensei mesmo fala que depois depois de um tempo fazendo karatê, do nada você tá lá assim, fazendo os movimentos. Fazendo asanas, né? Aí fazendo os movimentos do karatê, né? Mas o karatê, na verdade, eu falei com o sensei que eu me encontrei, Gente, eu vou mudou só minha fazer uma vida. complementação, porque ela está falando muito difícil. Senseis são os nossos professores, Os nossos né? professores, né? O meu sensei de karatê, Fernando Guimarães, É uma grande fera. depois que eu comecei o karatê, realmente assim, eu tive um realinhamento. Muito Realinhou, bom, né, ouvir isso. realinhou tudo, assim. E não tem como realinhar o corpo sem realinhar a mente, né? E isso é muito interessante, que era uma coisa que eu vinha buscando já há muitos anos, assim, nunca me vi na vida sem fazer atividade física, desde criança mesmo, assim, desde pré-adolescente, que eu entendo, assim, por gente, eu ficar uma semana sem fazer alguma atividade física, eu ficava em depressão, né? Então, assim, já era uma percepção que eu tinha de mim mesma. Sem dúvida. Porém, eu sempre tinha algumas dores físicas, enfim. E no karatê, realmente, eu consegui me livrar. Sempre tinha uma dorzinha aqui, sabe? Uma dor que sempre ficava, aquela assim, É a fase do pungente. condor. Condor aqui, condor ali. Condor, o condor. E o karatê realmente foi o que me realinhou totalmente, assim. E realinhou a mente também, né? E mudou totalmente. Tanto é que eu levei o meu filho. E nada acontece por acaso, as coisas vão se Vão se alinhando, encaixando, né? vão se encaixando. E eu levei meu filho lá para fazer, que aí tinha a turma das crianças. Eu comecei a fazer o projeto do Karatê com inglês, né? Karatê Kids, Não antes percam, de hein? levar meu filho. Hã? Estou falando para o pessoal não perder esse trabalho seu, hein? Vamos lá no Sigma Dojo Sigma lá. E aí eu levei meu filho e meu filho também
amou, se identificou na Qual a hora. idade do seu filho? Ele começou com 4 anos, né? Ele já fez 5 agora e começou com 4. De 3 para 4 anos. Ele já Tem quase trocou de 2 anos. faixa, ele está com a faixa amarela e já com a pontinha laranja, já tá. E assim, mudou o foco totalmente, né? Ele é super acelerado. E assim, igual eu falei, essas crianças, assim, hoje é normal, realmente, assim, é o normal delas, né? Que você já fica pensando assim, ah, tem um TDAH, tem um... Não, isso é o normal das crianças hoje, né? Elas são assim, elas... Ainda mais com esse digital, né? E o yoga é uma coisa que eu já fazia também com meu filho. Ele sabe o om, ele já As sabe, às vezes ele respirações, fala né? om, respira, João. E, e aí, pegando esse gancho aí de que tudo é yoga também, é muito legal o vídeo que você me mandou, por exemplo, das crianças fazendo yoga com os bichos, né? As posturas com nome de Todas as bicho. posturas ali imitam os bichos, as posturas da natureza, né, gente? Qualquer Vira um coisa. trabalho lúdico, né? É um trabalho lúdico e, assim, até para ser feito conosco também, né? Com os adultos, para ter o quê? Uma coisa que é aquela coisa que eu falei, de colocar a mão na massa, para você entender da onde que vem também, né? Não é simplesmente assim, ah, faz a postura X, aí fala um nome que você não entende, né? Às vezes, aí não traduz para você, né? Eu acho que tem toda essa questão também, até mesmo disso que a gente está falando de colocar o yoga na grade curricular, não é simplesmente chegar lá e falar de forma super formal e tudo, sentem-se. Não, não é isso, é justamente trazer para o mundo dessas crianças, né? O mundo do aluno, para os pré-adolescentes, adolescentes, né? É aí que mora a beleza da coisa, né? No Essência, né? Karate Kids é justamente isso que a gente faz também, por exemplo, o Karatê com as crianças, é isso, né? E é aí que dá certo, é aí que as crianças elas realmente entram no estado ali de flow que a gente fala e que aí depois elas é que não querem sair e os pais, eles normalmente entram, né? Lá no dojo, por exemplo, é isso que está acontecendo e é isso que tem que acontecer nas escolas, entende? É os pais chegarem lá e falar, não, vamos todo mundo engajar aqui, todo mundo participar, né? E é o que normalmente às vezes a gente não vê acontecendo. É o pai Sim. simplesmente, não quer saber, não, nem lhe agindo, não te agindo, não quero saber, não, resolve aí, professora, né? Em vez de, não, vamos juntos, vamos lá no sábado, né? Vamos lá, não, depois da escola, enfim. Eu E sei que a nossa vida é corrida, enfim, né? você está trazendo E uma dá um coisa, pânico, né? Mas você está trazendo uma coisa muito interessante, né? Eu estou nesse trabalho há muitos anos, né? E eu, na realidade, eu comecei a perceber que o ser humano é igualzinho um prédio, tá? O prédio ele vai se preparando para entrar em surto, ou ele vai ter que ser restaurado a vida inteira para nunca ter um surto. Né? Eu acho que esse conhecimento que eu obtive na engenharia civil é imperdível para mim. Eu já vinha da arte marcial, já vinha de um pai que cuidava disso, né? Eu pratiquei esporte muito bem, futebol muito bem, peteca muito bem, né? E eu dava aula, né, de arte marcial no quartel, de defesa pessoal, de defesa de combate à baioneta, né? Isso te força a pensar, né? Então eu queria trazer isso aí para falar de currículo escolar, né? Eu sou um cara que eu fiz mais de 10 escolas, tá? Como engenheiro, tá? E nenhuma das escolas eu consegui fazer uma quadra poliesportiva. Terrível, né? Tem o espaço, dá para fazer, eu tenho estudo documentado, tá? Você briga para fazer e a verba não aparece. Tá?
Tá? Você fez mais de 10 escolas, você diz 10 Nenhuma tem pós-graduações, você quadra diz? poliesportiva. Eu fui Ah, em aluno do nenhuma colégio municipal. faculdade? Em Hã? nenhum estado que você estudou? Só para eu entender o que você quis Não, eu dizer. estou falando que eu fui engenheiro contratado para fazer essas Ah, obras. você fez as escolas. Então eu chamo o arquiteto e pergunto: cadê a Hum, sala do assistente social? Não tem. isso. Tá? Cadê a sala do dentista? Não tem. Mal, mal tem um laboratório, um ambulatório médico. Cadê a quadra poliesportiva? Tá? Eu voltei com uma coisa que foi eu que voltei. Esse projeto existia, é o bebedouro em forma de coxinho. É um coxo, tá? Com várias torneiras, tá? Com água filtrada, que você lava as mãos, o rosto e bebe água. Isso é higiene primária. A minha escola de São Lourenço eu fiz isso. Tá? Então, assim, nós vamos ter que rever isso, né, com os nossos engenheiros, com os nossos arquitetos, né, com os nossos mestres. Né? E quando eu estou falando de currículo escolar, tá? A coisa mais fácil é você implantar o yoga. O yoga assim, é um tapetinho, tá? Uma sala. Você, em 6 metros quadrados, você dá uma senhora aula indoor e pode dar aula outdoor também. Tá? Então, isso já é um ponto maravilhoso. Tá? A nossa educação física ela é muito competitiva. Ela cria atletas para serem competidores, fazer contra o outro. Tá? Eu trabalho com algumas metodologias, né, como a dança, a música. Né? A dança, se eu vou dançar com uma dama igual você, se eu não entrar em acordo, nossa dança não dura 1 minuto. Né? E tem um artigo do Rubem Alves, tênis e frescobol. Tá? Ele faz uma. Depois nós vamos trazer isso no ar, né, Conectando Saberes. Né? É incrível a sacada dele. Né? Então, nós temos que preparar os nossos diretores, prepararem os nossos pais, tá? Os formadores de opinião, para que eles pratiquem e conheçam yoga. Para na hora que for fazer qualquer comentário, qualquer crítica, ser um formador de opinião com competência. Tá? Então, eu queria que você falasse um pouquinho de currículo escolar, que hoje a nossa conversa, um pouquinho antes da live, foi sobre isso. Né? E eu brinco Sim. com todo mundo, a pessoa já vai fazer mais outro curso, já vai fazer mais outro curso, entendeu? Né? Comenta isso para nós estamos falando já de currículo, né? Tá? Literalmente currículo, né? Assim, às vezes as pessoas elas dão ênfase, né, ao currículo, aos cursos, né? E, bom, falando do currículo escolar, a gente está falando aqui de Belo Horizonte, né? E Belo Horizonte especificamente, a gente tem a educação infantil aqui da Prefeitura de Belo Horizonte. Eu tenho que, inclusive, elogiar porque a educação infantil aqui da prefeitura existiam as UMEIs e agora são chamadas de EMEIs, né? As Escolas Municipais de Educação Infantil. E elas são criadas com um currículo, né? Muito baseado nessas habilidades e aptidões aí das crianças para desenvolverem essas interações sociais, construtivista, é muito bacana. E Aprender a meu filho conviver, está né? estudando em uma. Então, assim, eu posso falar que ele está lá e eu vejo isso de perto. Então, assim, não é falando de política, não é elogiando nada disso, é elogiando realmente, assim, as professoras, os profissionais que estão lá. E realmente, assim, o currículo, a dieta que eles colocam lá, os nutricionistas, enfim. Então, assim, isso é muito bacana. Porém, existe um gap, existe um abismo disso aí para o ensino fundamental. Porque aí parece que, ok, até 5, 6 anos, a gente vai fomentar, né? Isso aí, e depois é o batidão lá de vamos preparar para o Enem, para a faculdade, para Vestibular. o, né?
o cidadão ali, o indivíduo, o ser humano, sinceramente, aí, né? E você Apesar está que assim, eu sei que o trazendo, ensino municipal aqui em Belo Horizonte ainda assim é um dos melhores, né? Porque eles ainda têm essa. Mas a base curricular do Brasil é a base curricular do Brasil, né? Tem você, melhorado, mas essa base, realmente, pensando no ser humano, tem esse abismo, né? Do ensino você, infantil então, assim, fez 6 anos, agora você vai ensinar, né? Agora você tem para casa todo dia, agora você não sei o quê, né? Agora você tem que aprender a escrever, a ler, nananana. E aí eu vejo o desespero dos pais, né? e você, Assim, você está trazendo uma coisa. Eu estudei no Colégio Municipal de Belo Horizonte, tá? Quando eu tive condição de ir para a Escola Técnica Federal, era só fazer o teste que eu passaria, eu não fui, para não sair do meu colégio. Tanto que a gente amava o colégio. Tá? A gente não tinha uma quadra poliesportiva. O professor Guilherme fez uma corrente na escola. A gente, com o Sr. Moacir da cantina, a gente economizava a merenda, tá? Para fazer um ginásio poliesportivo. Tem lá o ginásio, que é um dos maiores do Brasil. Tá? Eu já trabalhei muito lá, né? Joguei muito futebol lá, fiz muita ginástica lá, tá? É a tal de educação física, né? Os nossos professores, né? Fernandão, Lúcio, esse pessoal era tudo diferenciado demais, tá? E o currículo do Colégio Municipal, quando eu fiz primário, tinha teatro, fantástico. tinha educação física, tinha esporte, tá? Tinha hora cívica, tá? Porque o Sponville fala lá, tá? E o nosso poeta, saiu o nome aqui, daqui a pouco vem lá, Spinoza, é preferível ensinar a virtude do que depois ter que condenar o vício. E eu, de vez em quando, a gente encontra com a nossa turma de colégio, todo mundo tem curso superior, tá? Todos os meus colegas. Tá? Eu, por exemplo, sou engenheiro civil, o fulano é engenheiro eletricista, o outro é engenheiro mecânico, a outra é médica, o outro é médico. Tá? Aconteceu comigo um fato, né? Eu tive uma síndrome nefrótica, aí uma colega minha ficou sabendo, ligou para um colega nosso e falou, pediu Juju para te ligar. Juju, olha para você ver. Doutor José Augusto Menezes da Silva, tem que respeitar o cara, né? Tá, mas nós chamamos ele de Juju, né? Porque ele era nosso colega, né? Aí o Juju me liga e fala assim, Luiz Carlos, eu fiquei sabendo que você está com um problema de rins, tá? Eu tenho, a especialidade minha é nefrologia, tá? E eu queria me colocar à disposição do seu médico ou médica, tá? Para contribuir aí no seu tratamento, porque isso que você está tendo é uma coisa complexa. Quem que é seu médico ou médica? Eu falei, é a fulana de tal. Ele falou, ele respirou e falou comigo assim, você está na mão de uma das melhores médicas do Brasil. Eu não posso fazer nada por você, porque já está tudo sendo feito por ela. Para você ver, entendeu? Aluno de colégio municipal. Juju, né? Uma situação familiar muito positiva, eu também, né? Papai podia escolher o colégio, não, escolheu o municipal. Tá? Então eu vou fazer o case do professor Guilherme, e o que eu mais respeitava no colégio e gostava, tá? Era do currículo, da grade curricular. Porque a gente tinha tudo. Aí já fica pago tudo aqui Tá? e A às vezes gente, pode faltar alguma coisa no aqui. terceiro ano primário, tá? A gente fazia uma peça de teatro. No quarto ano primário, eu fiz uma apresentação à capela cantando Ave Maria para 600 pessoas. Né? Aí você tem esse jogo de cintura que você tem, né? Você esquece isso. E o ensino em Minas Gerais é muito bom. Né? Nós devemos isso a algumas pessoas. Né? A Esther Assunção, a Helena Antipoff, né? Que são o Claparred, né? Que era professor dessa Helena Antipoff.
trouxeram isso e colocaram, tinha o Capanema, que era o nosso ministro da Educação, né? São pessoas especiais, né? Então a gente, nós já estamos caminhando para um término aí, né? Entendeu? Eu Uhum. queria que você falasse, porque nós vamos voltar nesse assunto, tá? Nós vamos voltar nesse assunto. Eu fiz o curso de inglês com você, eu fiquei apertado, né? Entendeu? Tem currículo, ó, tem exercício, tem um sistema que você segue, né? Tem um currículo, você tem uma meta. Falei mentira? Não. Não. Então, nós entramos distraídos na nossa escola. É mais um curso universitário que nós fazemos não vivencial, né? Então, eu queria, tá, que você fizesse um comentário fechando isso, porque a sua experiência no exterior, que nós já colocamos aí, né? Você teve lá nos Emirados, né? O problema não é só nosso, né? É um problema de método, né? De escola, né? Então eu queria que você fizesse o seu parecer sobre o currículo escolar, né? Deixa eu até ler aqui, currículo das escolas, tá? Uhum. Eu queria que você Olha, fechasse, caminhasse para o final, falando disso, e nós vamos voltar nisso. bom, eu acho que se eu tiver que falar uma palavra, a palavra é consciência, que a gente usou muito hoje. E aí eu acho que é a consciência, a gente colocar a consciência como palavra-chave para esse currículo escolar e para tirar esse abismo que fica da educação infantil para fundamental, para E tornar essa da consciência fundamental para a aí, universitária, pior ó. ainda. E aí a consciência no contexto educacional é justamente essa capacidade do aluno perceber a própria experiência enquanto aprende. Que aí vai perpassar por tudo aquilo que a gente falou, né? A autorregulação, respiração e tudo mais, mas é isso, né? A consciência de tudo, né? Consciência enquanto aprende, né? Então é isso, assim, a consciência e com a consciência eu acho que a gente já consegue dar o primeiro passo. E é interessante, eu vou falar da minha formação de biodança, eu tenho várias formações, né? São 44 maratonas, Para a gente todas fechar, né? para fechar o curso, entendeu? Você gasta 4 anos, tá? Tudo vivencial. Você chega sexta à noite, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, entendeu? E se você não conseguir vivenciar, né? Porque o pessoal, como é que eu vou avaliar um professor de yoga, um aluno de yoga? O cara chega perto de você, não consegue respirar, né? Ele não consegue se equilibrar. Eu, com 73 anos, eu estou ótimo. Estou andando equilibrado, estou voltando a refazer meus asanas todos de yoga, porque eu perdi a maioria deles. Estou voltando Peguei minha faixa preta de jiu-jitsu, vou pegar a minha de judô. Estou voltando a fazer todo o trabalho Fui no karatê até o terceiro, até a faixa laranja, ainda quero voltar, porque eu quero montar todos os katas do karatê, que são fundamentais, né? Eu considero o karatê uma das maiores ATMIs que tem, né? Defesa pessoal, entendeu? Então, na realidade, eu queria deixar registrado, e vou voltar em você, eu já vou despedir, né? Tá? Eu queria deixar para você fazer um fechamento, dizendo que nós vamos fazer uma reabertura, nós vamos voltar nisso. E quando você trouxe esse gap, né? É gap mesmo que fala? Yeah. Com a professora eu tenho que ter cuidado. Esse abismo, né? Entendeu? Nós vamos ter que botar uma ponte aí. Tá? E Vamos colocar uma ponte. nada melhor do que o yoga, né? A meditação, né? A contemplação. Estou lembrando muito aqui da Louise Hay, né? Então, Luiz estou Reis. passando. Você conhece demais, né? Então, eu quero mandar um beijo no coração de todos, até nosso próximo encontro, e deixar você fechando isso aí. Um beijo grande para todos e assistam o nosso próximo videocast, né? Falou! Vamos aguardar o Gildo, né?